Olá, meus pequenos do primeiro ano, tudo bem? Nós vamos ver agora um resumão da literatura para a gente estar bem localizado nestas aulas que a gente tem feito desde março, tá? Seu tio não queria que vocês perdessem o fio da meada de jeito nenhum. Então a gente precisa entender desde o princípio que nós estamos fazendo essas aulas de literatura por dois motivos. O primeiro deles, sermos grandes cidadãos brasileiros e compreendermos muito bem essa arte específica chamada literatura, que é a arte das palavras, uma das mais importantes, porque faz com que a gente reflita, que faz com que a gente conheça o universo que talvez nós não consigamos viver. Todas as emoções desse mundo a gente não vai conseguir nunca, mas a gente pode perceber, através da visão de grandes artistas, a possibilidade de viver intensamente e as várias maneiras como o homem viveu até hoje. De diferentes formas que de repente você pensa, mas aconteceu só comigo? Não, a literatura traz para a gente as experiências dos outros grandes escritores, grandes poetas, grandes homens, que vão nos ensinar como que é estar neste mundo. Isso é tão importante, gente. A gente aprende tanto, tanto, porque muitas vezes a gente fica pensando que a gente é exclusivo nesse mundo, né? Não, a vida sempre foi mais ou menos parecida no decorrer dos séculos, etc. Alguns mais felizes, alguns mais sofridos, etc. Essa é uma das motivações da literatura, de compreendermos a literatura, estarmos neste mundo de verdade, vivendo, aprendendo, conhecendo. Isso não há o que pague. A arte faz isso pra gente. E eu defendo a literatura porque é a minha cátedra, né? É a matéria que o seu tio ensina. Não recuse nenhuma outra forma de arte que nos ensine e que nos traga para dentro de um universo muito maior de conhecimento. Agora, a outra função é, precisamos passar no vestibular, né, meninada? A gente precisa estar preparado para o Enem, a gente precisa estar preparado para os vestibulares que chegam daqui a pouco. E é aí que entram as famosas escolas literárias, com as suas características próprias, com seus autores próprios, com um contexto histórico todo próprio. E é aí que seu tio tem feito para vocês, muito tranquilamente, muito resumidamente, e o ângulo tem feito com uma perfeição extraordinária nas apostilas, exercícios, todos eles relacionados com os vestibulares que vocês vão prestar, seja o Enem ou qualquer outra universidade que você venha a prestar. E nós vamos falar então dessa parte, né, da necessidade de conhecermos a literatura para o vestibular. Tirando aí que a literatura nos ajuda muito com a redação, tem ponto pra caramba para ganhar em redação, hein, meninada? Então a gente tem que ficar bem atento a esses grandes autores, essas grandes obras, para nos darem inspiração na hora de produzirmos os nossos textos. Mas veja, nós começamos então percebendo que a língua portuguesa passa a existir desde o século XII, tal qual nós entendemos o nome dado, né, língua portuguesa, como que foi aquela formação. E lá no século XII, anos 1100, nós tivemos os primeiros escritos literários, a arte da palavra sendo feita através do trovadorismo. No trovadorismo nós aprendemos as cantigas, amor, amigo, escárnio, maldizer. Eu insisto nisso, pequenos. Vocês têm que conhecer isso muito aperfeiçoadamente. Não é para aprender para esquecer, não. Porque a gente tem que aprender para fazer o nosso vestibular daqui 2 anos. Não se esqueçam, nós vamos rever toda essa matéria no 3º ano, mas é preciso que vocês tragam ela bem aprendida na sua cabecinha, tá bom? Lá no trovadorismo, com aquelas cantigas trovadorescas, nós entendemos que os homens falavam mal o português, entendiam nada de português, não entendiam a escrita do português e nem escreviam a língua portuguesa. Eram poucos nobres e poucos padres que escreviam. Então era mais fácil para a grande população guardar os poemas e a literatura através de música. Então tinha aquela musicalidade nos poemas trovadorescos, tudo bem? Com o decorrer do tempo, a gente está na Idade Média, os homens querem fazer alguns tipos de mudança, do tipo, vamos aprender de novo, como os gregos e romanos, que era muito necessário que a razão também viesse à tona, o pensamento, porque os medievais eles eram muito teocêntricos, né, ligado
com Deus no centro de tudo, então talvez a palavra bíblica fosse a grande importante. E aí aparecem os humanistas e uma escola literária chamada Humanismo. E nesse humanismo aparece um grande escritor português chamado Gil Vicente, que escreveu peças de teatros extraordinárias que são representadas até hoje e estão vivas como se elas representassem a nossa própria sociedade. E nós vimos que o Gil Vicente, ele ainda não tinha se desligado totalmente da visão teocêntrica, porque ele traz muito da Igreja Católica ainda para as suas peças teatrais, mas ele é moderno porque ele acrescenta o povo, não vai falar só de nobre, só de clero, só de grandes mitos, não, ele vai falar do povo, o povo entra nas suas peças teatrais, muito criticado, é bem verdade, mas aparece nas peças teatrais, como foi o caso da farsa de Inês Pereira, que ele faz uma crítica imensa à ideia do casamento feito por arranjo, e o Alto da Barca do Inferno, em que ele faz uma alegoria, né, mostrando como que as almas nesse mundo podem estar pecando e cometendo grandes erros. As pessoas fazendo atitudes muito desagradáveis, gente do povo e gente da nobreza também, no caso do Alto da Barca do Inferno. Depois a gente vê que o homem passa por um momento de transformação tão radical que a gente passa a ver como idade moderna, quando aparece o Renascimento, e no Renascimento a terceira escola literária que nós estudamos, o classicismo. E no classicismo nós vamos ver Camões, a grande obra camoniana, quando ele vai escrever através de sonetos, aqueles poemas com 14 versos, distribuídos por 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos, e trazendo temas da grandiosidade, da universalidade humana. Ele fala de temas que nos são caros até hoje, por isso a grandeza e a consideração desse poeta como o maior da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. E além de fazer sonetos extraordinários, ele faz um grande poema épico chamado Os Lusíadas, enaltecendo a grandeza do povo português na época das grandes navegações. Não se esqueçam, viu, meninos? É muito importante para o nosso dia a dia e para os vestibulares. Depois nós vamos ver que a Igreja Católica ficou um pouco chateada com aquele investimento na razão e acabou fazendo o que a gente chama de contra-reforma. E na contra-reforma colocou uma série de censuras aos artistas, incluindo os escritores, dizendo: vocês têm que pensar muito mais no espírito, muito mais na salvação da alma. Então voltem a ter aquele pensamento medieval, essa coisa de idade moderna, renascimento. E os artistas ficam divididos entre o céu e a terra. Por isso a gente considera o Barroco, a nossa quarta escola literária, como uma escola muito cheia de antíteses, e a necessidade de fugir à censura faz com que os textos sejam carregados de figuras de linguagem que deixam um pouco confuso o texto, muito rebocado, muito cheio de filigranas, muito cheio de detalhes, né? Aprendemos muitas figuras de linguagem ali com o Gregório de Matos, ali com o padre Antônio Vieira. Depois a gente vê que no século XVIII aparecem os iluministas, e nós chamamos então o século XVIII de o século das luzes. Por isso mesmo aparece uma escola literária chamada arcadismo. E no arcadismo nós vimos que eles fazem um retorno à Grécia antiga, lá na Arcádia grega, onde havia os pastores poetas com as suas musas, durante o dia, vendo o gado pastar num lugar bonito. A cidade era ruim, então eles falavam muito do campo, eles elogiavam o campo, que a gente chamou de bucolismo, e havia o pastoralismo, os poetas pastores, que inclusive os poetas concretos, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Bocage, Santa Rita Durão, eles assumiam pseudônimos, né, apelidos para escrever os seus poemas, como se eles próprios fossem esses poetas que viviam na Arcádia grega, lá na Grécia Antiga. E a gente vê grandes autores, né, meus pequenos. A gente viu a beleza do Marília do Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, as cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, a gente viu os grandes sonetos do Bocage, que é um dos maiores sonetistas da língua portuguesa. E então a gente já viu trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco e arcadismo.
Vimos 5 escolas literárias extraordinárias. Não esqueçam, viu, pequenos? Nós precisamos, inclusive, saber historicamente, nós precisamos saber a ordem dessas escolas para que seja fácil identificarmos um poema que seja de cada uma delas, para no vestibular a gente não errar e saber responder corretamente, tá ok? Daqui a pouco a gente vai começar a nova escola literária chamada Romantismo. Até já!